mensagem vai ser pregada neste momento, Pai. E abra todo o coração, Senhor. Verdadeiramente, Pai, que seja aberta para Ti, Senhor. Para que nós venhamos, Senhor, ouvir e entender a Tua palavra, Senhor. Entender, Senhor, o que Deus quer conosco, Pai. O que Deus quer que nós faça, meu Pai. Continue conosco, Pai. Muito obrigado. Eu também te entrego em Tuas mãos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, todas as ofertas, Pai. Esses irmãos que ofertaram, Deus. Que Deus abençoe, Pai, cada dia, meu Pai. Que nunca, Senhor, venha faltar o pão de cada dia. Que Deus, ó Pai, abençoe em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Pai. Essas são as bênçãos. Pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Bom dia, Pai dos irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1. O Senhor já nos recepcionou, né? Amém. Como disse o irmão José, né? Para sair da cama hoje agora que o sol está dando a cara. Né? Agora está Então tem que haver um motivo para ouvir algo, né? verdade. Mas você vê como Deus é maravilhoso. Amém. O mínimo de esforço que você faz, como Ele te abençoa, né? Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigada, Se nós vestimos em nossos corpos, não é estranho para Deus, porque Ele se vestiu de carne, né? Então, como Ele já nos abençoou aqui, a gente poderia seguir cantando, né? Foi como o Espírito Santo está aqui, né? Amém. A expressão dessa irmã aí, da irmã Edith, né? Os irmãos viram aí. Sela com o Espírito Santo, Jesus. Amém. É a nossa oração, né? Amém. Glória a Deus. Ela é inspirada para falar e você sente tudo pelo Espírito, né? Amém. Eu creio que Deus está fazendo isso, cara. Amém. Está selando os seus, porque Amém. a marca da besta é lá para fora. Você está selado com Deus, né? Amém. Eu creio. Amém. Então nós já estamos agradecidos, irmão. Se a gente voltasse para casa hoje, fosse embora, já valeu muito a pena, né? Amém. Todo o esforço, tudo que você já não compensa, não pode se comparar, né? E Deus já fez nessa viagem, a mensagem que Ele deu ontem, né? Amém. Já o início do culto hoje, você volta para casa com a sua alma alegre, né? Mas eu creio que Ele nos dará mais ainda. Mas fique conectado, né? E eu sei que nós estamos sendo movidos pelo sobrenatural. Né? Amém. Amém. Apocalipse capítulo 1, versículo... Eu vou ler só até o versículo 3. O título e assunto do livro: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém. Senhor, como comentamos, obrigado a Deus por esse privilégio de ter aqui a Tua presença, Pai, nessa reunião tão simples, mas cremos, Pai, que os anjos vêm entre nós. Amém. Os louvores são de coração para o Senhor. Continue abençoando os irmãos aqui, irmão José, irmão Júlio, Manedite, nossos irmãos que estão aqui também, todos nós, Pai. Senhor, continue nos tomando em Tuas mãos. Mais uma vez, Pai, perdoa os nossos pecados, os nossos erros. Mas nós já ouvimos o que Deus nos disse ontem. Se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, a Deus, não só estamos perdoados, mas justificados. Glória a Deus. Aleluia. Como se nunca tivéssemos cometido pecado. E é realmente isso, porque Jesus levou os nossos pecados e jogou no mar do esquecimento. E Deus não pode lembrar mais. Pai, obrigado, Senhor. Assim toma-nos em Tuas mãos. E como a Tua serva expressou aqui, enquanto o Espírito Santo movia através do louvor,
E ela expressou pelo Espírito. Amém, Deus. Sela com o Espírito Santo. Eu creio, ó Deus, que o selo de Deus está aqui em nosso meio. E que todos sairão daqui, Pai, como uma carta selada. Que os que têm o Espírito Santo Nos ajude, ó Pai. recebam mais ainda. Os que não têm, recebam nesta manhã. No nome de Jesus Cristo, com a grande misericórdia, te entregamos, entrega em tuas mãos. Com perdão de todos os meus, nossos pecados, nós oramos, te pedimos. E podemos dizer com o coração alegre, até aqui nos ajudou. No nome de Jesus Cristo, ó Deus. E abençoa todos os teus servos que nesta manhã estão reunidos também, Pai. Vamos ali embaixo, Pai, os irmãos, irmão Marco, irmão Júlio, irmão Gustavo, a igreja e outros mais que estão agora pregando a palavra. Toma em tuas mãos, Pai, pela tua graça e a nós também, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Deus. É assentado, meus irmãos. Amém. Eu, irmãos, eu até comentei com os irmãos que eu ia fazer um culto de pergunta e resposta com os irmãos aqui. Lá embaixo também nós estamos devendo isso. Eu estava comentando com o irmão Wilton, né? Que isso é muito importante. O ensino, a escola dominical, o ensino para a igreja. Ensinar a entender que só o Espírito Santo pode nos ensinar. Né? Se um pastor ou um mestre que tem esse ofício na igreja, ele chega e diz, eu vou ensinar vocês sobre isso. Né? Claro, ele tem um ofício para aquilo. Primeiro ele precisa entender que ele é chamado para aquilo. Mas nós sabemos que o Espírito Santo precisa tomar ele para ensinar a palavra, porque ninguém consegue abrir a palavra. Mesmo que ele veja através do irmão Breno e revelou, mas ninguém consegue abrir a palavra e explicar ela senão Jesus. Você vê que os discípulos, eles chegaram a dizer, mestre, explica-nos a parábola. Ó, ele estava falando uma coisa natural. O semeador saiu a semear e jogou semente e caiu no pé do caminho, caiu entre pedras, caiu entre espinhos. Mas eles foram para lá e você vê que Jesus disse, vem cá que eu vou explicar a parábola. Não, eles falaram, mestre, explica-nos a parábola. Aí você vê que os filhos de Deus estão interessados. Por isso os verdadeiros eleitos, eles querem saber sim. Eles já irmão, cuidado, querer saber essas coisas profundas de revelação. Irmão, se as coisas foram reveladas, quando elas são reveladas para alguém. Só tem que se saber para quem está sendo revelado. Se é um segredo, então você já sabe. Por isso você vai entender que a abertura da palavra, se ela é um segredo, ela não é revelada publicamente. Senão, não seria mais segredo. Então, se é um segredo, ele está guardado. Se ele está guardado, é para alguém. Agora, se Deus tem um mistério, ele tem um mistério, então se ele tem um mistério, então ele tem um mistério guardado com ele. Então, esse mistério está reservado para alguém. Agora, a gente já aprendeu pela mensagem que Deus tem a sua família, Deus tem seus filhos que estavam nele, né? E Deus deixou em tipo. Então, agora a gente tem que entender, primeiro, que os discípulos iam perguntar. Você vê que Jesus chega a dizer que isso é um dos mistérios também, que o sétimo anjo abre a revelação, que um deles quando Jesus vê os discípulos, fala com ele, Jesus olha para o céu e diz, Pai, graça te dou, ó. E ele está falando, ele deu graça pelo pão, ele deu graça ali pelo alimento natural e multiplicou tudo mais. Mas ele tem uma parte mais profunda, mais tremenda, que ele fala, Pai, graça te dou. Aí ele vai falar, ocultaste essas coisas, que coisas? As coisas que estavam ali, e ele diz, sábios e entendidos, ele fala, tu ocultaste. Deus colocou ali, por isso que tem gente que pode ver e outra não pode ver. Mas Jesus diz que os sábios e entendidos, mas sábio e entendido de si próprio. Homens cheios de si, homens que tem gente que, mesmo dentro dessa mensagem, eles batem no peito. Eu já li as 1.200 mensagens. Eu já li mensagens que não está traduzida para o Brasil. Então, se ele fala isso de uma maneira humilde, tudo bem. Mas se ele fala de um tipo assim para, eu sei, Jesus diz, Pai, ocultaste essas coisas do sábio e entendido. Graça te dou. Ocultaste dos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Amém. Isso quer dizer, eu posso ter as 1.200 mensagens de memória que citar todas elas. Você pode chegar e ler uma mensagem só. Mas com aquela mensagem só, Deus abre para você. Amém. Aleluia, é verdade.
Então, com essa linguagem de Jesus, e eles estavam ali, tinham escribas, sábios ali entendidos, dá para você ver que em cada tempo vai ter gente que vai entender e gente que não vai entender. E vai ter gente que assim, eu sei o que quer dizer isso. É por isso que você vê a confusão que está dentro da mensagem, porque a mensagem ela é sobrenatural. Amém. Jesus não jogou uma parábola e não falou do grão de trigo e depois falou da semente, falou do grão de trigo, várias aí os escribas e os sacerdotes, o que ele está querendo dizer com isso? Veja, aquilo ficou fechado para eles. Né? Mas os mesmos discípulos foram até ele mas por que os fariseus não foram até ele? Porque eles já se julgavam muito sábios. Eles já olhavam para ele e falavam assim, esse aí é o filho de José e de Maria. Já faziam uma análise daquilo, eu não quero nem saber disso aí, olha, isso é ismo, isso é isso, isso é aquilo. Mas os verdadeiros discípulos, mestre, explica-nos a palavra. Amém. Amém. Quando você vai até ele explicando, aí ele já sabe por quê? Ele já botou essa natureza em você. Amém. Ele já botou isso em você. Tem algo em você que puxa Deus, entende? Aí você vai chamar a atenção de Deus. Por que o Espírito Santo ainda está movendo aqui, está movendo em outros lugares, move nessa casa, nesse lugar? Porque tem algo aqui que chama a atenção dele. Amém. Amém. E vamos ser sinceros, não é a minha, não é a sua oração, porque eu digo por mim. Não tem oração porque o pastor passou a noite orando, porque fulano orou, porque... E mesmo que tiver alguém que consiga, pela graça de Deus, que tem gente que é colocada na igreja, eu sabia que tem gente que trabalha no oculto da igreja e é Deus que colocou, eles são chamados para orar, e eles pedem a Deus, e há algo ali, Deus está tratando com eles, e essas pessoas não são vistas, porque o dom dela não é visto pregando, não é visto cantando, mas elas estão ali, ó. E elas estão orando. Elas têm que entender isso para sempre ser humilde, mas saber que Deus trouxe elas para isso. Elas quando vão orar, eles vai orar, ora por você, ora pela sua família, ora pelo pastor, ora pela igreja. É um dom que Deus deu. São coisas que a gente tem que entender. Pessoas que vão consagrar, elas estão ali. Como a Mombrana viu na campanha dele, né? 2 irmãs oraram e jejuaram. Mombrana disse que a campanha foi um sucesso graças à dedicação daquelas irmãs. Amém. E ele era uma pessoa de oração. Mas, por exemplo, nós somos todo um corpo, a gente tem que entender. Cada um no seu lugar. Mas, para esse corpo estar aí, ó, aqui pregando, aí ouvindo, sentado, quantas coisas que tem que estar bem para você também. Aí as suas mãos não estão, suas pernas, você se move, você anda para lá e para cá, mas esses órgãos internos, se eles não estivessem trabalhando coordenadamente, abençoado por Deus, você não estaria, esse corpo não estaria. Nós estaríamos em cima de uma cama, ali, né? Também nem saíram de casa. Muitos de nós podemos estar no hospital. Esse corpo não funciona se algo lá dentro estiver ruim, até para fazer algo natural que você faz, beber, comer, dormir. Porque tem gente agora no aparelho, até para respirar. Ó, porque o pulmão não está bem, algo não está bem. Então Deus coloca tudo certinho ali, aí você está. Só que por isso a gente tem que agradecer a Deus por tudo, né? Amém. Mas assim é o corpo da igreja. Por isso cada um precisa entender o seu lugar. Mas a mensagem que eu vi foi até do pastor Vindael, estava ouvindo. Quando que essa mão esquerda reclamou para você que ela não é tão usada como a direita? Nunca. Mas a prioridade sua é a direita, né? Mas essa direita sozinha, tem hora que a esquerda, ó. Tem hora que você vai, não é isso? Os irmãos vão lá afrouxar a peça do carro lá, mas tem hora que aí a direita, ela tem mais força, né? Para quem tem mais força na mão direita. Mas tem hora que por toda a força que ela tem, o apoiozinho da esquerda, ó. Aí agora ela vai tiro, né? Não é isso? Mas essa aqui nunca reclamou, ela funciona normalmente. Amém. Aí essa aqui, os pés nunca reclamaram, é ele que suporta o peso do seu corpo, mas ele nunca reclamou. Mas ele não é visto, ó, tá sempre protegido ali, mas um dedinho dele ali afetado, pequenininho que está ali, diz, você é tão humildinho, você está aí do lado dele. Mas Deus botou ele para equilíbrio, tira ele para ver. Afeta ele, você já, né? Aí você está andando assim, rapaz, você está conseguindo andar direito. Rapaz, está com a unha aqui, ó. A unha inflamou aqui, aí está afetando o corpo todinho. Aí a perna direita joga o peso para a perna esquerda, vai você andando porque a unha afetou. Então, mas por quê? Todos eles trabalham obedecendo o quê? A ordem que vem da cabeça. Amém. É a cabeça é tão rápido esse comando que você nem percebe. Quando você vê, seu pé já mexeu. Às vezes seu pé, tem hora que seu pé faz coisa que a sua mão não pode fazer. Você está sentado aí, algo no seu pé, o seu outro pé vai. Mas a cabeça manda a ordem rapidamente, né? Ou ela fica, ó. E todo mundo trabalhando bem, aí você diz, mas espera um pouco. Ninguém deva se diminuir ou achar, porque
porque eu não sou pregador, porque eu não sei. Só procura achar em Deus o seu lugar no corpo. Amém. E ali você fique dando glória a Deus ali. Você tem uma grande importância ali. Que você compõe esse corpo. Você fora desse corpo, ele não funciona bem. Você tem que se alegrar pelo seguinte: assim como esse corpo, aí a mão direita não pode dizer, Paulo fala sobre isso, né? Eu sou mais forte do que você e tal. Mas a vida que está passando aqui, o sangue que está passando aqui, é o mesmo que está passando aqui. Amém. Né? O sangue que está em outra parte do corpo é o mesmo sangue na pontinha desse dedo aqui. Então o Espírito Santo que está no pregador é ele que está naquele irmãozinho. Amém. E você não pode dizer assim, tem um pouco do aquele irmão não tem um dom grande na igreja. Mas irmão, você não pode limitar a vida eterna. Você não pode chegar aqui, irmão José, toma um comprimido de vida eterna. Não. Aí, vamos supor que fosse. Você conseguisse pegar um pouquinho de vida eterna, um comprimido de vida eterna, e te desse isso. Já está dizendo, se é vida eterna, você tem vida que nunca mais acabará. Amém. Aí se você tem vida eterna, você é eterno. Você tem o poder, você tem a divindade. A vida eterna que está em você cria um outro mundo desse para você viver. Amém. Só não acontece isso porque Deus tem limite, né? Deus limita os seus filhos, mas nós estamos chegando ao lugar. Então, é que você tem que entender, você precisa entender quem você é e que você está aqui na Terra para um propósito. Amém. E que nós chegamos a esse tempo agora, porque o sistema denominacional ensinou para nós coisas erradas. E nós acabamos aprendendo que nós já começamos a botar o foco num homem, né? E através desse homem, e algo tem que suceder. Então a igreja, você tem que ir na igreja para algo acontecer e tudo mais e tal. Você vai tem que ter um entendimento sobre isso, né? Você tem que entender que tem esses ofícios que Deus colocou. Você vê que não é pastores e mestres, doutores que tomam conta da igreja, não. O que Deus fez? Deus colocou na igreja, o livro de Efésios diz, colocou na igreja, ele colocou. Então, pastor, essas ovelhas não estão aí por causa de seu grande ministério, não. Deus colocou você aí por causa das ovelhas dele. Amém. Deus cuidou do irmão Brana por causa de você. Amém. Aí ele escolheu um homem sincero, um homem que tinha a possibilidade de se corromper. Por isso o anjo disse, não beba, não fume, não corrompa o teu corpo, como lésbico. Porque ele tinha essa possibilidade, ele escolheu não fazer isso. Então, um homem especial, preparado por Deus, veio por causa de você. Agora Deus colocou pastor. Então, aí você diz, então, aonde Deus quer chegar? Então, sem entender isso errado. Então, o grande plano está se desenrolando para quê? Deus e seus filhos, como foi pregado ontem, né? Sobre eles não, filho de Deus não peca. Então nós estamos descobrindo o quê? Que Deus estava revelando algo que estava nele, dentro dele, né? Não aqui, na eternidade, mas que foram manifestados. E o que faz com que ele seja, que essas pessoas apareçam sendo de Deus. Por isso Jesus fala uma vez assim, quem é de Deus? Irmão, se você perguntar assim, quem é de Deus? Todo mundo fala, as pessoas não falam assim, eu sou filho de Deus. Amém. Rapaz, nós somos todos irmãos, eles não falam isso? Eu sou filho de Deus, somos todos irmãos, nós somos, mas aí o bêbado também ali, drogado, eu sou filho de Deus também. Se não falar que não é, briga com a gente. Mas é a bondade de Deus, ó. Olha lá, ó, tá todo mundo, ó, o sol. Aí a bondade dele ali, ó. Amém. O sol sobre bons e maus aí. Amém. Olha a chuva que vem sobre injusto e injusto. Cai sobre espinheiro, cai sobre o trigo. A bondade de Deus. Nesse sentido, ele fala assim, assim deve ser vocês, né? Seu inimigo está com fome, dá de comer, está com sede, dá de beber. Então, ele está falando isso, mas a chuva está caindo. Mas trigo é trigo e joio é joio. É verdade. A chuva está caindo. Deus está dando comida para ele, está abençoando ele, está curando ele, está dando saúde para ele. Ele chega na sua... Agora você vê, eles falam tudo isso. Mas uma hora como essa, quantos estão com seus copos de cerveja? Eles pecaram ontem. Amanheceram hoje, foram naturalmente pecar hoje de novo. E falando de Deus. Então, mas Jesus disse assim, quem é de Deus? Se eu fazer uma pergunta, quem é? Todo mundo levanta a mão. Aí ele fala assim, mas eu vou dizer para vocês quem é de Deus. Quem é de Deus? Ele mesmo responde. Escuta as palavras de Deus. Amém. Então você vai começar a identificar quem é de Deus, mas a grande importância disso não é só você identificar assim, aquele grupo é da mensagem, aquele pastor, o grande pregador, aquele irmão aquela irmã. A grande importância é você saber quem é você. Amém. Porque quando você vai sabendo quem é você, aí você vai se identificar. Igual se você não sabe assim, não, por exemplo assim,
Se você... Alguém quer te colocar na música, você nunca tocou nada, toma esse instrumento e fala assim, não, rapaz, eu não sei, não entendo nada disso. Ou você não sabe dirigir, pega esse carro e sai. Eu não sei. Mas quando você vai, aí começa você entra na autoescola, aí você vai pegando experiência. Aí você não entra no carro sabendo, será que eu vou conseguir levar esse carro? Oi, irmão, será que você vai... Não, ele já sabe, ele foi habilitado para isso. A palavra está nos levando para nos identificar que nós somos filhos de Deus. Amém. Se você é filho, você é um herdeiro. Ó, lembra de Gideão? Não estava lá Gideão intimidado lá? No tempo dos juízes? As pessoas plantavam o trigo deles ali, ficavam olhando, e eles ficavam assim, ó... Como ter cuidado dos filisteus, só esperava eles cuidar do trigo. Quando estava bem pronto o trigo, os filisteus vinham... roubavam os trigos, matavam algum deles e tudo mais, e viviam uma vida assim. Então, uma vida limitada, uma vida presa, e tipo assim, por exemplo, como disse o irmão, é verdade. Conseguiram colher algum trigo, os filisteus não levaram tudo e se esconderam na caverna. Graças a Deus. Ó, como é que Deus nos abençoou. Deus nos deu essa proteção, a gente está com o trigo guardado aqui. E eles viveram com medo dos filisteus. Mas aí o que aconteceu? Não era isso que Deus queria. Eles estavam limitados com aquilo ali. E é isso que a gente tem que ter cuidado. O diabo diz, não, tá bom. É assim mesmo. Se você não tiver cuidado, como a gente já falou, você ficar aceitando coisa que Deus disse, eu não mandei isso para você, você está dizendo que é seu. Então não é a sua enfermidade, não é o seu problema. Você diz, tá bom, veio, foi encomendado para mim, mas o endereço está errado. Não, mas mandou vir para você. Não, eu não aceito isso. Manda, volta para lá. Volta lá para o diabo. Para mim não é a minha doença, é a minha saúde. Ele me deu saúde. Então ele foi para Gideão, o que ele falou para Gideão? Falou para Gideão que Gideão foi Deus começou a elogiar ele. Varão valoroso, disse, Senhor, eu sou o menor, não é assim que você pensa, né? Mas eu, um pregador, irmão, eu, um filho de Deus, a divindade está em mim. Deus começou falando, vai nessa tua força, e começou a animar ele. Olha o que Deus fez através daquele homem, Gideão. Aí depois que, veja, quando Gideão libertou Israel, aí você, gente, a porção de Israel era com um pouquinho que eles tinham, que os filisteus roubavam o trigo deles. Olha o que aconteceu. Então tinha muita coisa para eles e eles não sabiam, estavam se contentando com aquilo. E o inimigo subjugando eles. Aí a gente traz isso para hoje. Quanta coisa a gente não poderia estar desfrutando hoje, por não reconhecer o nosso posicionamento. Amém. Ali foi algo natural, né? Mas hoje é espiritual. Então, irmão, chegou a hora, esse é o dia. Se chegou a hora, é o dia. Então, a sua posição, você reconhecer a sua posição dada por Deus. Foi Gideão que Deus escolheu. Amém. Foi a você que Deus escolheu. Amém. Então, entre milhares, você foi escolhido. Amém. Então, irmão, eu pensei no seguinte aqui, né? Deixa eu olha aqui para a gente ver. Tá certinho. Lê um pouquinho no livro do Apocalipse. Se os irmãos já realmente tiverem, assim, alguma pergunta sobre... eu pensei nesse assunto, porque o livro do Apocalipse, talvez o irmão não tenha pergunta sobre... pastor, como o irmão Carlinhos até comentou sobre irmãos que têm dúvidas sobre não, um pouquinho, por favor. Sobre o arrebatamento, né? Os corpos mudados, porque há uma visão que talvez muitos de nós podemos ter ainda, né? Que a gente tinha lá, na hora do arrebatamento, né? A luz no céu, Jesus chegando, né? E aquilo tudo bonito. Que as pessoas ficam levantadas, aí umas vão, outras ficam, e tudo mais, e tal, né? E outros, aí a visão dos carros batendo, e aviões, e desespero, e aí alarme no mundo todo, pessoas desapareceram em tudo quanto é lugar, nos Estados Unidos, na Rússia, tudo aquele alarme todo e tal. Isso é uma visão denominacional do que é a hora do arrebatamento. De certo que vai haver desaparecimento, porque uma vez que os corpos serão transformados, como eu estava dizendo para eles, se os corpos serão transformados, eles mudarão. Então, por que fala arrebatamento? Eles sairão dessa dimensão. Esse corpo é para essa dimensão. Quem partiu, por exemplo, o irmão Joete lá, o pai do seu pai, ele tá num corpo celestial. E ele tá numa outra dimensão. Né? Ele está lá, inclusive eles estão lá, mas eles estão ansiosos, eles não estão afligidos, porque no corpo que ele está, ele não é afetado com enfermidade, problema, pelo contrário, o irmão Brana disse que entrou ali e falou que o lugar é mais do que sublime, o lugar que é onde eles estão ali, né? A sexta dimensão. Mas eles, por exemplo, para eles chegarem aqui e ter companheirismo com a gente,
né, eles terão que ter o corpo glorificado. Foi o que mostrado por Jesus quando ele foi, você vê que ele levanta, depois da ressurreição, aí ele fala para Maria, não me toque agora, né? Aí tem que ir ao meu pai. Mas depois que ele volta, ele fala para Tomé, agora pode me tocar. Amém. Depois que ele volta, vê que quando ele ressuscitou, ele não foi direto lá. Depois que ele volta, né, que ele, tudo é correto, tudo feito diante de Deus, ele volta, ele pega o glorificado, vê que ele fala, toca-me, eles tocaram, porque ele passou pela porta fechada, né? Esse corpo glorificado, ele atravessa dimensões. Ele, por exemplo, se tivesse alguém agora num corpo glorificado, porque não tem ainda ninguém no corpo glorificado, nessa condição. Os da sexta dimensão estão esperando e nós aqui também. Então está uma ansiedade lá na sexta dimensão, mas eles estão olhando para nós, vamos colocar assim, eu não sei o ponto de vista deles, por exemplo, com relação a nós aqui, mas que eles sabem muita coisa que nós não sabemos, isso é verdade. Vocês sabem que eles sabem coisa que até o profeta não sabia? Quem já leu a Lei da Coxinha do Tempo? Amém. Então, a lei da coxinha do tempo veio que o irmão Brana pensava que a morte seria, ele seria uma nuvenzinha, ficava por ali. Ele disse, aí eu veria uma outra nuvenzinha, o irmão Levi, mas não poderia cumprimentar ele, né? Aí o profeta disse que no amanhã, ele lá amanheceu, do nada a esposa dele, com a mão sobre a cabeça assim, pensando, vai as crianças para o colégio, algo assim. Aí Deus fala com ele, você quer ir além da coxinha do tempo? Ele disse, sim. Aí Deus apanha ele e faz isso, tira ele. Aí só que ele ficou olhando, ele saiu do corpo, né? Aí ele olhou, aí ele falou, estranho, aí meu corpo está ali, ao lado da esposa dele na cama. Aí ele falou 7 pés, mais ou menos, acho que é 7 metros, mais ou menos. Aí ele falou, estou olhando, ele falou, estou vendo meu corpo lá, ele está lá do lado, vendo a cama, o quarto. Mas o corpo que ele entrou lá, agora ele falou assim, mas eu estou diferente aqui. Mas ainda não era glorificado, mas Deus pôs ele numa condição para poder entrar nessa sexta dimensão. Porque a gente dentro dessa aqui só está em 3 dimensões, né? É a luz, o tempo e a matéria. Por isso que esse corpo aqui envelhece, adoece. Mas a gente não consegue. Você pode ver que quando se vier alguém, Deus permitir que alguém da sexta dimensão aparece para você, ou algo até mesmo da 5ª dimensão, como um espírito, ou alguma coisa assim, se ele não preparar teu corpo, você não pode suportar. Você vê que João, ele mesmo em espírito, quando ele viu Jesus, ele caiu como morto. Você vê que Daniel, quando viu Gabriel, chegou para Daniel, e quando ele veio para falar para Daniel, ele também, eu me desfaleci. E a visão deixou Daniel doente. Esse corpo é muito frágil, ele não suporta isso. Então Deus pegou o irmão Brana, ele deixou o corpo físico dele, ele viu, ele ficou olhando, aí vai que quando ele olhou, aí ele já viu que ele entrou num lugar que por onde ele olhava, primeiro ele detalha que o gramado, tudo lá, tudo perfeito. O ar, ele falou assim, não era quente nem frio, um ar, veja como é que Deus cura tudo isso, não tinha calor, não era frio, tudo. E eles, por onde ele olhava, ele via que aqui ele era acusado que ele perseguia as mulheres. Mas lá, quando ele chegou, as primeiras que vieram até ele foram as mulheres. E ele falou, as moças mais lindas que você possa imaginar. Vestida de branco, vindo, e elas expressavam, querido irmão, foi bom você ter vindo, e vinha para abraçá-lo, e abraçava ele, e ele disse um detalhe, que elas me abraçavam, eram mulheres, moças lindas, e ele também estava jovem. Ele falou assim, automaticamente, se um corpo masculino chega a um costa com o corpo feminino, vai ter uma reação, por causa dessa natureza e glândula sexual. Ele disse, não tinha nada disso, ele mesmo o corpo que ele estava, quer dizer, você vê quem é aquela dimensão. Aí foi aí que o irmão Brana estava sendo, com eles na sexta dimensão. O irmão Brana estava sendo surpreendido com aquilo tudo, aquele ambiente, aquele local. E o interessante é que ele disse, eles estavam chegando. Ele falou, depois começaram a chegar os rapazes. Também tudo. Ele falou, não, irmão, as coisas com Deus é perfeita. É perfeita, não tem. Por isso ele falou, quando pintaram um quadro de Adão e Eva, um artista pintou, aí ele disse, que coisa tipo assim, ridícula. A inspiração do homem foi o quê? Adão e Eva lá atrás. Então botou uma mulher toda estranha, um homem tipo assim, o Adão era o homem mais bonito que tinha e Eva era a mulher mais linda que tinha. Você imagina, Deus fez ali, estava tudo na perfeição. Deus cuidou de detalhe. A natureza toda afetada pelo pecado. Olha o detalhe dela. Vou ver, a irmã Marinha, né? O médico estava falando para ela. Foi você? Não, Wilton. Estava falando sobre ele teve um pequeno incidente, né? Atingiu a parte branca dos olhos dele. Aí eu não sabia. Aí o médico falou para ele que essa parte branca é uma parte morta, ela segura
a coisa escura da vista, né? E isso aqui, essa palma fecha rápido, Deus protege ela. Aí eu falei para Deus cuidando de detalhe do nosso corpo. A irmã Maria me falou, eu não sabia também, que o médico falou sobre o ringe, ela está falando de uma pessoa que tem problema de ringe, né? Mas o pai, né? E que o ringe esquerdo é coligado ao coração, então ele afetou o direito, né? Aí você vê como é que Deus colocou tudo em detalhe, em perfeição, e nesse corpo que ele sabe que ele tem um prazo de validade. Ele vai morrer, vai perecer. Mas agora você pensa só no detalhe. Quando Deus estava criando essa natureza, todo tipo de vegetação e tudo mais, Deus pensou no detalhe, no cuidado, nos insetos. Deus botou tudo certinho. Aí Deus vai lá na água. A água ele botou todo tipo, as variedades. Ele pensou tudo. A ciência está até hoje. Tem espécies que a ciência não sabe. Tem coisa que a ciência não está sabendo. Eles no pecado se afastaram de Deus. Se eles se voltassem para Deus. Mas para você ver, Deus cuidou dos detalhes ali. Então Deus com perfeição. Então dá para você ter mais ou menos uma fraca ideia, bem longe do que é o lugar que ele preparou para você estar. Do que é esse corpo que ele preparou. Paulo fala para os Coríntios, ele diz assim, ó, ele diz assim, ó, corruptível isso aqui, se reveste de incorruptibilidade. Mortal isso aqui, se reveste de imortalidade. Se é imortalidade, irmão, incorruptibilidade e imortalidade, então não pode ter nenhuma célula que morre, envelhece, tudo em perfeição, é o corpo que você vai ter. Entende? Mas só para você ver, irmão Brano chegou na sexta dimensão, eles não estão no corpo glorificado. Amém. Eles estão no corpo que a gente fala celestial, né? Teofânico, que podemos falar assim. É um corpo provisório. Agora, mas aí, irmão, se o arrebatamento der agora, aí a sua parte, você não chega aí para aquele. Mas não se preocupe, que todos eles se fundem e te dão o glorificado. Amém. Eles estão esperando o glorificado. Bom, seu pai, o irmão Joé, ele está esperando, ele está lá também. Mas um detalhe, o irmão Branco, quando chegou lá, você viu, o profeta, quando chegou lá, aí ele viu, estava a uma distância. Aí você disse, espera aí, pastor, então quer dizer, se ele estava a uma distância, viu o corpo dele aqui, nessas 3 dimensões, e ele estava mais ou menos, então, esses irmãos na 6ª dimensão, logo vem no nosso pensamento que irmão Joé que partiu, outros irmãos que partiram, a gente imagina o que? Céu, imagina o que? Bem distante, né? Está bem próximo. As dimensões estão bem próximas uma da outra. Bem próximo. Nós estamos em 3, aí vem a 4ª, né? Onde a televisão cabe, tudo mais, a internet. Aí tem a 5ª, né? E a 6ª, eles estavam na 6ª, só que a gente sabe que a 5ª dimensão, né? Ela está em outro. Ela é próxima, ela consegue. Ela é tão próxima dessas 3 dimensões que ela consegue, por meio da 4ª dimensão, ela atravessa e chega aqui. Por isso que as inspirações estão chegando no nosso meio. E não sei se vocês já viram na internet, não são todos os casos. A internet tem muito fake, né? Mas já teve questão de câmera que já captou coisas sobrenaturais aqui, pessoas vendo mesmo, né? Como houve um caso de um vídeo, né, que estava mostrando, foi mostrado que um guarda num local estava conversando à noite, né? E eu vi esse vídeo. E ele estava naturalmente falando com uma pessoa, e mostra assim, né? Não era montanha, ele falando com uma pessoa e conversando. Aí lá na central, estava vendo ele falando e não vendo ninguém. Aí foi, comunicou, você viu esse vídeo? Aí foi, comunicou com ele, aí falou assim, fulano, tá falando com quem? Aí ele vai e fala assim, uma senhora, ela está aqui. Quando eles comunicam lá que não tinha ninguém, o homem largou tudo e deu. Então, eles estão, agora, meu irmão, eu não sei se vocês já viram, não são todos os casos, mas pessoas que saem desesperadas e conseguem ver. Então, você diz, mas pastor, o que está acontecendo? A hora está tão próxima, coisas da 5ª dimensão estão chegando. Então, e o irmão Breno fala do velhinho que foi atropelado, essas coisas assim. Mas eu quero dizer a vocês, então, está bem próximo. Então, por exemplo, os irmãos que partiram, a Sandra, não tá, tá longe, tá bem próximo. Então o irmão Brana via e ele estava na 6ª dimensão. Aí ele ficou surpreso com tudo aquilo. Aí eles abraçavam ele e tudo mais e tal. Foi aí que você vê que ele começa a perguntar. Ele chega a perguntar onde está Jesus. Pastor, o pastor Valdir sempre falava para a gente que a 6ª dimensão começava a 7 metros de onde você estivesse. É por isso que ele via, o profeta via quando estava lá, né? Justamente, porque dali ele estava vendo, isso mesmo. E então, também tem a história do vulcão, né? Que eles conseguiram colocar uma câmera,
é uma câmera e o áudio, né? Que vê os horrores que vinham lá dentro do vulcão, né? É como se fosse aquelas almas perdidas, né? Aquelas almas em estado de horror que o profeta falava, né? Na quinta dimensão é um poço sem fundo, você nunca chega lá, e só aquele estado de gritos, né? Então o áudio captou essas coisas lá dentro do vulcão. Ah, eu vi também. também? Eu vi também essa reportagem. Eles botaram bem fundo mesmo. Aí você pode ver que não é coisa não. Então, como eles não entendem isso, o mundo não entende isso, eles acabam deixando-se de lado, né? Mas você, porque os verdadeiros cientistas somos nós, né? Você vê, hoje aqui, nós estamos aqui vocês são cientistas de Deus, nós somos. Aí o que vai acontecer? Você vive no mundo natural e no sobrenatural. Agora, para você, como é que você pode crer no mundo sobrenatural, nas coisas sobrenaturais, se você não fosse de lá? Verdade. É igual que a gente No caso, o irmão aí abordou um assunto muito interessante, que é a pergunta dele. A quinta dimensão, ela fica abaixo, o irmão Brenda tem uma mensagem que é falar para baixo. Que nós estamos no meio. Ou você escolhe para cá, ou você escolhe para cima. É por isso que o irmão falou, que o senhor falou também, que o profeta ele via. Então eu creio que nossos irmãos eles podem ver a gente. Sim, pode. Você detalhe também que eu esqueci de falar, quando a gente está falando primeira, segunda, terceira, quarta dimensão, e a gente colocando assim, aí dá a entender que a quinta dimensão está abaixo da sexta, não, ela está para baixo. Por isso que o profeta fala que o mundo de baixo influencia eles, isso, né? Onde está a região dos perdidos, né? Onde estão os demônios, a Satanás depois da região dos perdidos. Então, influencia, o mundo lá do inferno influencia eles, por isso que eles trazem o tipo de música que eles trazem, de filmes. Por isso é muito importante você ter cuidado, porque elas têm uma grande influência. Se você não vigiar, aquilo começa se chegando e a inspiração da quinta dimensão. Aí você pode assistir na sua própria internet ou na sua televisão coisas lá do inferno, que vai perturbar a sua casa. Você quer ver um detalhe? Dependendo de assunto que você veja ou escuta, quando aquilo termina, para ali, você vê que aquilo fica girando em sua mente ali. Sabe o que é? Há espíritos ali. Aí, por exemplo, se você, um exemplo que eu estou dando, é bom que a gente está numa escola aqui, né? Sim. Mas para a gente ser claro que a gente está vivendo dentro disso, e o Espírito Santo está nos orientando. O diabo nos sugere muitas coisas, mas a televisão para ele, vamos dizer assim, ele disse, essa arma aí, eu não tenho muita, mas agora tem um aparelhozinho que tem televisão, tem tudo e tal. Aí você está vendo coisas, está olhando coisa ali, mas de vez em quando na janelinha aparece coisas lá. Aí sai de relacionamento, aí do mal, né? Vídeo disso e daquilo. Se você para um pouco ali, o diabo quer que você para um pouco ali, você observa, seja na parte da violência, seja na parte pornografia, seja o que for. Se você parar um pouco ali, quando você tem que sair daqui, isso é correto. Quando você termina aquilo ali, você parou. Você pode, não tem que ter essa experiência, mas se ocorrer, veja que é isso, você parou ali. Depois você parou, desligou ali, você foi para sua casa e tudo mais. Aí aquilo fica girando bem na sua cabeça, que aquele espírito que vieram dali e fica te perturbando ali. Aí você diz, poxa, mas eu não estava pensando isso, sentindo assim. É ele, aí você tem que orar a Deus, pedir a Deus. Aí aquilo faz assim, ó. Você viu? Eles chegaram até ali. Hoje o mundo não sabe, eles estão envolvidos inteiramente com isso. Mas assim como os demônios chegam através disso, por isso que eles põem as coisas dele, também o que está acontecendo aqui? Você vê, mesmo com frio, mesmo seu corpo físico, mesmo no natural, pode poder ficar em casa hoje e tudo mais. Mas Deus olhou aquilo ali, ó. Aí você deu eu preciso da igreja. Quando você vai, aí Deus viu o seu esforço. Aí o quê? A influência que da sétima dimensão. Aí a graça de Deus vem. Aí aquilo que vem, você vê quando você sai de uma reunião do Espírito Santo, você sai ali assim, Senhor, eu quero me acertar mais. Senhor, eu quero te louvar mais, Senhor. Se tem alguém que você precisa para acertar aquela pessoa, o que é aquilo? O Espírito Santo em excesso. Amém. E é isso que o diabo não quer. Ele quer assim, deixe que eles tenham um culto, e a gente tem que até vigiar. Senão a gente pode ter um culto da mensagem. Mas a mensagem não é só um culto para falar e ler a Bíblia. A mensagem tem o sobrenatural. Amém. Porque o irmão Brando era movido com o sobrenatural. Ele pregava a mensagem, mas você vê que o escudo era sobre... Você vê que quando ele ia orar pelos enfermos, ele ficava até esperando. Ele disse, deixa-me esperar com que ele venha. Ele ficava conversando, daqui a pouco o anjo de fogo chegava, o anjo do Senhor. Quando chegava, ele disse, agora, aí pronto.
Aí se eu sou seu irmão, não sou, você me conhece, eu não conheço você. Mas se ele te disser algo, aí pronto, aí começou a falar. Seu nome é, nunca te vi na vida. Seu nome é Carlinhos, você tem um filho que tem tantos filhos. Você mora lá no Brasil. Aí você olhava e, ó, só pode ser Deus. Você crê que ele está aqui? Então, você está curado, tenha fé na sua cura. Então, assim por diante. Mas quero dizer, então, irmão Brando, na sexta dimensão, eles vieram. E chegaram, começaram a fazer irmão Brando abraçar eles e tudo mais. E pessoas transformadas, até que vocês sabem que chegou aquela, uma que veio expressando muito assim, querido irmão, foi bom você ter vindo. Aí irmão Brando disse que era uma linda mulher e tudo mais. E aí foi dito para o irmão Brando assim, você sabe quem é ela? Aí ele disse, não. Ele disse, é aquela senhora que você foi pregar lá. Então ela estava o quê? Agradecendo. Então a gente às vezes não está entendendo o programa de Deus. Às vezes, irmão, vocês fez um esforço. Os irmãos, vocês vieram lá do Rio, isso ainda não é nada, irmão. Mas você já pensou, quando tudo tiver terminado, o tempo acabar, você chegar lá e está próximo disso tudo, você chegar lá, José, vier alguém perto de você, quero te agradecer. Você disse, mas essa pessoa é aqui. Aí você fez algo fizesse com que aquela alma chegasse lá. Aí você pensa o quê? Que o irmão Marco pregou uma vez. Irmão, você vai acabar com o seu carro, irmão. Até o irmão André falou que a gente tem um carro aqui. Que eu e Miriam, a gente bota muitos quilômetros no carro, porque viaja para lá e para cá. Irmão, você pode comprar o carro mais caro do mundo e você gastar pneu, motor, desgastar tudo para a obra de Deus, irmão. É o melhor investimento que você está fazendo. Glória a Deus. Isso que desgasta não que você não vai para sua família, você tem que sair e tudo mais, mas às vezes a pessoa nunca usou o carro dele para nada, para levar uma pessoa na igreja, né? Para levar alguém. Eu pedia isso a Deus, então ele me deu a possibilidade, e aí ele vai, você pediu e não cumpriu? Que eu vinha com o pastor, eu vinha de carona, a gente veio no Fusca para cá, e aí na madrugada eu pedi a Deus que um dia eu pudesse ter condição, aprender a dirigir, e eu queria carregar o pastor, para pregar. Aí eu pedia isso a ele. Aí ele não ouviu, eu não tinha coisa, eu estava desempregado na época, meu irmão pagou a carteira para mim, e ele me deu a carteira e eu comecei a dirigir para o pastor. Só que eu não sabia que um dia eu estaria pregando. Aí o pastor uma vez falou para mim, pastor Marcelo, eu estava dizendo que viajava com ele, né? Marquei algumas vezes, né? Mas eu. Aí ele, irmão, ficou pensando no seguinte. E ele pediu um companheiro a Deus, né? Para estar lá no monte também orando, né? Ele falava, depois os irmãos vieram. Mas sobre essas viagens. Aí ele pediu a Deus. Aí ele disse assim, irmão, quando eu partir, quem vai dirigir com o irmão? Porque ele vê que nem todos os irmãos vinham, né? De lá. Aí, quem vai dirigir? Aí o que Deus fez? Aí Miriam tirou a carteira. Meu filho também. Mas ela que virou minha companheira de... Quase não dirijo mais, né? Pelo contrário, a gente tem que ficar com o anzol lá atrás, puxando o pé dela. Te aguenta aí, aguenta esse pé aí. Mas você vê como é que Deus faz, deu prazer ela de dirigir. E ela, meu filho também. Mas ela que tem estado comigo, né? Eu disse assim, mesmo se eu não tiver alguém para dirigir, eu falo, eu tenho que atender os irmãos lá. Até onde Deus está... E eles estão me aceitando como pastor, até que apareceu um outro pastor, tudo bem, para cuidar, mas eu tenho que atender. Então, eu falei, se ela não puder ir, ela disse, não, eu vou com você, só ficar indo sozinho. Aí vinha ela e o Wesley no início, né? Agora o Wesley tem estado mais devagar e ela está sempre junto. Então, como Deus cuida, se você tiver boa vontade, viu o que ele disse para Gideão? Vai nessa tua força. E ele falou, vai nessa tua força, varão valoroso. É o que Deus usou, irmão Hilton lá. Deus não está olhando você como você olha você. E você tem que olhar você com os olhos de Deus. Amém. Se Deus não vê pecado em você, você tem que sair pulando mesmo, como ele falou. Ele não vê pecado em mim. Mas você filho de Deus comete erro. Filho de Deus não é um pecador. Você pode ver que o pecador ele peca e nem sabe que está pecando. Você quando comete um erro, mas para isso o que? Tem o cloro de Deus, o sangue de Jesus, que joga teus pecados no mar de esquecimento. Então, vai nessa tua força, varão valoroso. Aleluia. Aí Gideão, vai fazer isso e aquilo. Gideão, e Gideão começou a preparar o seu exército e tudo mais. Gideão, não, tem muito ainda, Gideão. Faz isso, faz esse teste, leva eles para beber água, tudo mais e tal. E estava Deus testando todos eles e tal. E era uma coisa desproporcional lutar contra aqueles inimigos. Mas através de um sonho, olha o sonho, irmão. Não podemos ignorar os sonhos. Amém. Claro que não vamos ser uma igreja guiada por sonho, mas sonho é a maneira secundária que Deus fala. Amém. Inclusive, a abertura da palavra teve sonhos que o irmão Brana falou.
sonhos que deslizaram para dentro da palavra. Mas você veja, o sonho, 2 homens teve um sonho, né? E fulano tive um sonho. E eles eram lá dos inimigos. Fulano tive um sonho que um pão rodava no meio do arraial e tudo mais, e tal, um pão. Aí o outro conversando com ele, Gideão estava ouvindo, eles estavam ouvindo. Aí o outro, minha mãe me ensinou a interpretar sonhos. Meu irmão, gente estranha, do povo estranho, entendia mais do sobrenatural. Hoje dentro da igreja, a gente falar, não estou dizendo com a gente aqui, mas tem muitas igrejas, até mesmo dentro da mensagem, você tem que ter certo cuidado para falar algo sobrenatural, tem gente que assusta. É verdade. Não quer isso? A gente não crê mais em visão. Não crê que o sobrenatural, irmão, ele está movendo no nosso meio. Amém. Se a gente descrer, o sobrenatural vai desaparecer do nosso meio. Achava que a gente vai falar? Ah, irmão, na verdade não tem mais isso não. Daqui a pouco a gente não tem mais cura divina não. Mas sabe por que não tem? Nós botamos para fora. Porque Jesus disse só ia atuar no meio do povo que crê, o povo não crê. Então aquele povo lá não crê em cura divina. Ele fala, não tem. Vê se tem alguém curado no nosso meio. Claro, vocês estão crendo. É para os que creem. Mas a gente tem que ter cuidado. O diabo é muito bom de negócio. Ele quer fazer a gente um povo religioso. Mas o Espírito Santo não. Ele quer fazer a gente um povo espiritual. Amém. Então o Gideão tem outra coisa. Vamos voltar aqui na parte do irmão Brano. Cada hora. Você vê que é um assunto que entra para o outro, né, irmão? Mas você vê que o irmão Brano chegou lá, os irmãos na 6ª dimensão. Eles trocaram. Seu pai trocou. Ali a foto quando ele foi. Mas seu pai trocou. Ele deixou esse tabernáculo e entrou no outro, na frente, junto com o montão que estão lá. Todos eles entraram. Paulo estava falando do corpo transformado, e ele falou, não, meus irmãos, aqueles que já foram, eles não vão ressuscitar não. Eles vão esperar a lariga, a voz de arcanjo. Aí Paulo disse, nós que ficarmos vivos, para a vida do Senhor, seremos transformados. Aí Deus olhando no programa de Paulo, ainda não é com você. Você também vai. Agora Paulo foi com os dele para a 6ª dimensão. Amém. Né? E aí foram indo. Aí veio o irmão Brana falou do arrebatamento. Certo que o irmão Brana não falou também que ele estaria aqui, mas certo, ele falou sobre isso também. Aí Deus disse, mas você também não, você faz parte do plano, você é um mensageiro chamado, agora vai descansar você, mas Deus deu o privilégio a ele, vou te mostrar os céus. Vem comigo. Amém. Aí Deus pegou ele assim, vamos sair dessas 3 dimensões aí, pegou, levantou ele, entra aqui na 6ª. Dá uma olhada nesse pessoal. Aí ele olhou, aí veio aqueles amados, preciosos, aquela jovem linda, aí falou, irmão, aí, agora um detalhe, irmão, com o assunto, é importante, que o irmão Oliveira disse, mas aquela senhora, que era uma jovem lá, ela falou de coisa daqui. Você vê, Deus ainda guarda a tua, mas você vê que ela falou assim, querido irmão, aí foi dito para o irmão Brano, não sei se foi o anjo do Senhor, o próprio Senhor, ele levou ele e disse, você sabe quem é ela? Ele disse, não. Ele disse, aquela senhora de 93 anos que você pegou para ela. Olha o que ela falou, se você não fosse lá, eu não estaria aqui. Então, ela falou de lá. Lembra do jovem rico lá também, separado, ele estava lá em outro corpo, mas ele estava lá no separado, né? Isso foi antes dos irmãos serem tirados do paraíso e levados. Mas ele estava lá no lugar de sofrimento, de tormento. Ele falou assim, pai Abraão, ele reconheceu Abraão e Lázaro. Ele falou, eu tenho 5 irmãos na terra, ele lembrou. Sim. Então lá, veja, Deus permite, ele lembrou também, tem 5 irmãos na terra. Deixa que o morto levante e vai lá falar com eles, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Então, você observa bem. Então, ela falou disso. Aí ela falou disso e o irmão Brana ficou assim. Imagina, ele falou, mais do que sublime. Aí ele perguntou sobre Jesus, olha o que eles falaram para ele. Ele está mais acima. Aí, pastor, a gente tinha falado que não tinha pergunta, mas já surgiu, né? É igual a Bíblia fala que aquele que dorme em Cristo é um salvo, né? Uhum. Assim, no caso, igual o meu pai, assim, ele não tá vendo a gente aqui. Bom, é assim, Deus pode abrir uma janela, assim. Por exemplo, a esposa do irmão Brano, não sei se você já viu na história da vida dele, que ele estava tão agoniado aqui quando perdeu a esposa, lembra? E a bebezinha, e ele tentou até tirar a própria vida, né? Deus não deixou, porque tinha um plano, mas ele estava agoniado. Mas você vê que ele estava num quarto escuro, lembra disso? Ela apareceu para ele, né? E falou e tal, e disse para ele não fazer isso, não chorar, não ficar assim, para ele cuidar na época do Billy, cuida dele e tudo mais. Então,
Assim, Deus pode permitir para por um propósito, assim, porque eles têm, assim, claro que o corpo glorificado, ele atravessa as dimensões, ele vem, entendeu? Ele entra aqui, passa por essa parede, mas você dá um abraço nele sempre, se ele estivesse glorificado. Agora, da sexta dimensão, Deus pode abrir uma janela. Tá vendo? Então, um pastor falando sobre isso, pode abrir para permitir que veja, né? Algo assim. Mas, como é que eu vou dizer assim? Eles estão num lugar tão precioso que o profeta disse que lá não tem tristeza, não tem dor, não tem... Você vê que o irmão Branham disse, agora você tem que voltar. Ele não queria voltar. Ele ficou com receio de voltar ao corpo dele. O pastor Paulo uma vez falou isso também. E quando ele foi, ele não queria entrar, ele sentiu nojo até no próprio corpo dele. Então ele não queria voltar. Então, pode ser que Deus não permita que veja tudo. Por quê? Entraria neles, ao ver que você está num corpo de sofrimento aqui, uma tristeza ao ver meu filho, minha esposa, entendeu? Então pode ser que não veja. O irmão Branham também, quando a esposa dele morre no hospital, eu já li isso, que ele chama, aí ela fala pra ele, Billy, pra que tu me chamou? Isso, eu já li. Ah, sim. Ela já tinha morrido e ele estava chamando ela, como se ele quisesse ressuscitar ela, né? Então ela não queria, porque ela não queria que o lugar que ela estava... os que vão não querem voltar. Dá licença, duas perguntas aí, mas tem o mesmo significado. Por exemplo, o corpo santificado, ele não tem essa questão do sentimento. Mas a pessoa, a alma que está, no caso, na quinta dimensão, no caso citando o Lázaro, ele tem esse sentimento porque o Lázaro, ele sentiu. Ele sentiu o que estava, e no tanto que ele desejou que os irmãos não fossem para... Não, Lázaro não. O rico, isso aí. O rico. Então desejou que os irmãos não viessem, que ele fosse lá avisar, sendo que ele não poderia. E esse mesmo sentimento também tem as pessoas que estão na sexta dimensão, no caso, desejar também que a gente possa ir para lá. Tipo assim, fala com os irmãos, para ficar, né, fazer as porque coisas. No caso, ele queria falar com os irmãos. Porque ali ele sentiu, ele teve o sentimento do que ele estava sofrendo. No corpo santificado, no corpo na sexta dimensão, eles também têm, ali eles estão numa situação do que eles estão ali na glória. Então, eles podem abrir, já que eles, no caso, como o irmão Branham, ele viu o corpo dele, então creio eu que ele também nos vê. E se eles também têm essa vontade de falar, passar alguma coisa para a gente, nesse sentido? Não, eu creio que não, assim, como eu disse assim, porque se o rico, ele teve isso porque as pessoas que vão para o lugar de tormento, eles ficam tipo, eu creio que eu já li isso numa mensagem, não sei se o Wilson vai lembrar, os irmãos que eles ficam, por exemplo, assim, você prega para eles, e eles ignoram, eles vão lá, eles lembram que estiveram em culto, eles ficam num pesadelo, entendeu? Então eles não conseguem chegar, estão naquela região que eles vão ainda para o julgamento. De tormento. Então eles estão ali num tormento. Então eles conseguem ver. Poxa, pregou, igual o rico, ele lembrou. Avisa meus irmãos, eu não quero que eles venham para cá para esse lugar de tormento. Mas, por exemplo, da sexta dimensão, se eles vão estar que Deus permitir, se eles estivessem vendo a gente aqui. Apesar de eles quererem vir para o glorificado para estar com a gente, mas por outro lado, por eles serem os filhos de Deus, ter esse amor, tudo de Deus, né? Eles iam olhar para nós e eles iam ter uma determinada tristeza lá. Porque eles ainda veem a gente aqui ainda, e eles sabem que a gente está passando por dificuldade ainda para chegar. Eles estão, diz o profeta, numa ansiedade que a gente chegue à perfeição, para eles virem tomar os 16 elementos, se juntar com a gente e ir para o perfeito. Eles querem vir para a terra, porque o objetivo final é nós estarmos aqui na terra. Você vê que ele fala, os mansos herdarão a terra. É essa terra que nós vamos ficar. Mas a ansiedade também não é um sentimento? Oi? Sim, mas não é um sentimento de tristeza. Então, por isso que Paulo diz assim, eles sem nós não são aperfeiçoados. Então é diferente do rico que está passando um tormento. Eles estão esperando um momento de... como é que eu posso dizer assim? Uma vez uma pessoa que não é da igreja, né, falou sobre que uma garotinha, uma criancinha, a neta do irmão Eli. O irmão Eli é o irmão da irmã Lenice. Conheceu o irmão Eli, né? Conheci. Ele partiu para o Senhor. Então a netinha dele disse que teve um sonho com ele. E ela não entende nada do que nós estamos falando. Ela disse que viu o pai num gramado muito bonito, muito lindo, e só dizia as palavras assim, continuem. Então,
Tem um certo sentido isso aí, né? Então, deixa Eu a sabe. gente nessa situação. No caso dela, teve o sonho, então teve a visão. Mas eles sabem, isso aí ele sabe que tem ainda, tem aqui na Terra, está dependendo, eles sabem que estão dependendo de nós. Tanto é que eles conversam com o irmão Brana, nessa mensagem, eu não lembro de todos os detalhes, se o irmão lembrar, pode falar, você vê que eles vão perguntar, e Jesus? Ele fala, está acima. Aí eles falam com ele, você vê, agora você imagina o profeta, um grande mensageiro, e aquelas pessoas estão ensinando, irmão, por isso que eu descreio que alguém estava pregando uma mensagem que a abertura do selo seria pregada para as pessoas que saíram daqui. O de Lutero, de Wesley e tudo mais e tal. Como foi para nós aqui que eles precisariam? Eu disse, não, irmão. Você vê aqueles irmãos na sexta dimensão, eles não estão num corpo como esse. Mas comparado a... Eles não estão no glorificado. Mas comparado a esse aqui, você pode ver que não sobe, não tem sentimento, não tem... Mas o entendimento deles, falando, ele está ali, e diz, quando ele vier, nós viremos com ele. Aí eles vão para o irmão Brana, e fala assim, pega o irmão Brana, eles pegam o irmão Brana e põem no alto assim. Aí ele diz, por que vocês estão fazendo isso? Porque o Senhor foi um líder lá na terra. Quem estava falando isso com ele era ele. Mas a pessoa, se você estivesse lá, você lá, apesar que ele viu, se ele viu todos os santos de lá, ele viu você. Amém. Você vai, peraí, irmão. Não é isso, irmão? Porque se ele viu todos os santos, ele não viu só os santos que partiram. Ele foi além da cortina do tempo. Se ele viu além da cortina do tempo, então ele viu você chegando lá. É que ele falou isso no tabernáculo, eu vi vocês lá. Pois é, justamente. Ele viu, ele falou com um irmão que estava desanimando de caminhar, ó, você vê o que é a luta aqui. A luta aqui, às vezes, faz você até pensar que você não é um eleito. E era um ministro, né? Acho que um diácono, né, irmão? Que ele falou, irmão, eu estou entregando minha carteirinha, tipo assim, eu vou parar, muita luta. Aí ele foi falando assim, você vai parar, eu te vi lá, então me dá de volta a carteirinha. Então aqui, entre aqueles jovens e aquelas moças que ele viu lá, ele viu vocês. E tu também é assim. Rapidinho. Então, a pergunta que a gente estava aqui. Não, do entendimento, rapidinho. Do entendimento. Então você vê que eles falam, você é um líder, aí eles estavam falando com ele, você é um líder, então você vai ser julgado pelo que você pregou. Aí, e Paulo com os seus. Aí ele só faz a pergunta, estava conversando com eles. Então imagina, ele conversando com a sua teofania, lá em sua teofania, respondendo a ele. E diz assim, você foi um líder lá, então Paulo vai ser julgado, Paulo vai estar conhecido, aí ele vai perguntando para eles, você vê que ele está perguntando para eles. O de Paulo entrarão, sim, o de Paulo entrarão, então os meus vão entrar também. Amém. Aí ele viu aquela multidão respondendo, nisso estamos seguros. Amém. Estamos descansados, né? Então, aí a prova de que você estava lá é que você está na mensagem. Só que Deus pegou, ele mexe com o tempo, ele pegou ali na cortina do tempo, pegou todos esses, tanto é que ele falou assim, esses são os seus. Aí o irmão Brana foi falar assim, os Brana, mas não, todos meus, Brana? Aí ele disse, não, todos que você ama e todos que amam a sua mensagem estarão lá. Amém. Então, todos que estão nessa sala aqui, que amam a mensagem do irmão Brana, estarão lá. Amém. Só que Deus, o irmão Brana já foi na frente, aí Deus está aguardando o seu tempo, é o plano dele, né? É o programa dele, mas você não pode perder essa confiança. E o que te dá a confiança é exatamente a palavra. A crença na palavra, como foi pregado ontem. Você ama a palavra e você crê na palavra. Isso aí, tipo assim, é a garantia. O diabo vai vir te tentar, vai. Mas você tem que ter essa garantia, assim, ó. O irmão Brana até já me viu lá, ele foi na frente e eu estou chegando, né? Por isso que diz aquele corinho assim, fala com o irmão Brana que eu estou chegando. Avisa ele. Né? Avisa o irmão Brana que eu estou chegando. Mas você estava lá, então para o povo dessa era agora, para Elias, para José, para nós, foi reservado coisa tão especial que os profetas, os santos, homens que conheciam a Deus, tipo assim, Senhor, eu queria estar no lugar de Elias, no lugar de Oliveira. Eu disse, não, você já no outro tempo. Eu escolhi eles para aquele tempo. Aí você fica pensando, eu queria estar no tempo dos profetas. Eles queriam estar agora. Olha o que está acontecendo agora. Porque agora, irmão, o que Deus fez agora? O que Deus fez agora? Agora, ele não abriu só uma parte da palavra, ele veio abrindo em parte. Alguns mistérios ele abria, coisas que ele foi abrindo aos poucos durante as eras. Agora ele pegou toda a palavra e abriu ela toda. Amém. Aí nisso que ele abriu ela toda, se a palavra é dele, ele é a palavra. Aí outras palavras assim, Deus se desvelou para o seu povo. Se desvelar, não ficou nada velado. Tipo assim, olha quem sou eu. Só que quando Deus mostra, olha quem sou eu. Por isso que está falando, essa revelação de Jesus Cristo.
Revelação do Jesus. Ele se revelou todo para a igreja. Quando ele revelou, a igreja olhou, a igreja disse, então quem é ele? Então Jesus Cristo é Deus. Amém. Aí ele revelou assim, quem sou eu? Meus planos futuros. Aí você entendeu? Então, veja, a parte toda, vamos ser mais claro assim, até aquelas partes secretas, íntimas de Deus, que ele tinha uma esposa, você viu que, como por exemplo, assim, ele deixou escondido em Adão, tipo, ele fez Adão, deixou quieto, não falou nada com Adão, ele já tinha criado ele e Eva ali. Mas quando ele bota bota Adão em corpo ali, Adão ficou pelo jardim, Adão estava maravilhado e criando tudo, mas e Deus escondeu a Eva ali. Até que ele viu e disse, não é bom que o homem fique só, e tirou ela de Adão, disse, aí Adão, olha aqui. Aí Adão olhou para ela, essa é a varoa, ó. Adão era um varão, essa é a varoa, por quanto do varão foi tomado. Amém. Carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Aí Paulo diz assim, Cristo é o segundo Adão. Você diz, opa, então teve uma que saiu dele. Amém. Aí você diz, então Deus, quando Deus... Aí você, peraí, então o que aconteceu? Quando Jesus revela quem é ele está revelando também quem é você. Amém. Aí você vai entender na Bíblia que quando até as formas que ele aparece, o jeito que ele... Aqui no livro do Apocalipse mesmo está aqui, porque a hora não permite, você vai ver que quando ele começa a mostrar quem é ele, você diz, peraí, ele está mostrando, então ele está mostrando uma parte, você vai entender que Deus está mostrando uma parte feminina também. Amém. Cinto pelo peito, você diz, peraí, Deus mostrando uma parte feminina? A irmã está só ali guardando. Aleluia. Aí você diz, sim, aí você, irmão, Deus, parte feminina, irmão, se é o tipo, ele é o segundo Adão. Quando ele faz Adão, ele diz, macho e fêmea o criou. Por que ele fala isso, né? Então, aí vocês estão, em Adão estava a parte masculina e a feminina. Sim, mas ele fez a parte da Adão, depois ele tirou a Eva e colocou e deixou o casal ali. Aí o diabo não vinha ali para atrapalhar. Aí você diz, então em Jesus tinha essa parte feminina o tempo todo. Então aí você diz, eu sou parte dessa crente. Então eu estava bem nele. Aí você diz, quando ele apareceu para João, ele apareceu daquela forma. Aí quando ele fala, se é a voz de um homem, por que a voz de muitas águas? João, aí águas, ele diz, povos, nações, multidão e língua. Essa noiva estava ali na voz dele, Aleluia. na veste que ele aparece, no jeito dele. Você estava nele o tempo todo, irmão. Amém. Nele o tempo todo. Então, O que o senhor está falando, só para concluir, em cima disso aí, o que Deus faz, ele testifica. E justamente esse assunto sobre revelação, Deus tem um propósito nisso aí, porque foi o mesmo assunto porque nós viemos conversando do nada dentro do carro. Teve uma pregação dentro do carro. mesma coisa. Eu falei, ó, nós estamos com uma pregação do carro. a irmã falou. É a mesma coisa. Então, aqui, irmão, rapidinho, só para vocês verem aqui, ó. Ele fala sobre a bem-aventurança em ler esse livro. Agora, olha assim, João foi para a ilha de Pátio, eu vou mais um pouquinho à frente aqui, ó. A gente já vai parar já, ó. Jesus aparece a João na ilha de Pátio e ordena-lhe que escreva o que viu e participe às 7 igrejas da Ásia. Olha só aqui, ele fala, escreve João e participa. Se ele aparece, é uma revelação, escreve e participa, você não vai pegar algo seu, vamos botar assim, agora não se faz mais isso, né? Mas na época as pessoas escreviam carta, e se é algo secreto seu para uma pessoa, você vai pegar algo seu, vai endereçar para alguém que você nem conhece. Se você tem algo para alguém e é secreto, você sabe para quem está mandando. E aquela pessoa, quando receber a carta, já sabe também quem é você. Entende? E essas cartas e essas revelações ele já deixou em segredo, em forma que ela é escrita, e essa esposa vai entender na entrelinha por causa da mente dela, que é coligada com ele. Você vê que uma esposa, ela vai convivendo com o marido, ela já sabe, ela sabe, com o tempo, você vai convivendo com uma pessoa, você diz assim, ó, ele pode não falar, ou ela pode não falar, mas ele não está bem. Você capta assim, você começa a entender. E se escrever algo, falar algo assim, em poucas palavras, você diz assim, eu já sei o que está acontecendo. Entre linhas. Entre linhas, né? Você vê que a esposa do irmão Branco, quando ele foi lá naquele debate em Chicago, e o irmão dele fica assim, tu não vai não, Billy. Tu não vai lá. Aí ele foi, que ele não queria ir. E o irmão lá foi lá com relação ao outro irmão que combatia a cura divina, né? O irmão Branco foi lá em secreto, pôs um capuz e tal, disfarçado, ficou ali, e o irmão dele, do lado dele, olhando assim. Fique quieto aí. Ele falou, pode deixar, eu não estou me mexendo. Ele não ia falar. E o representante do irmão Brana comprovou para que ele
aquele moço que não cria em cura divina, tudo certo, aquele homem revoltado com isso, com aquilo, mentindo, contratou aquele fotógrafo que tirou foto, mas tá bom, só saiu da coluna de fogo, e a esposa do irmão Brana do lado, e o irmão Brana ali, e o irmão do irmão Brana. Aí daqui a pouco, o irmão Brana disse que escutou aquela coluna de fogo. Aquela forma que Deus veio da eternidade, ele venceu uma coluna de fogo, né? Mas ele já estava, ele apareceu, ele venceu o homem, né? Venceu Jesus. Mas aí você vê que quando apareceu, aí disse, levante-se. A irmã Brana foi quando a irmã Brana se levantou, que a coluna de fogo estava guiando ele. O mesmo anjo do Senhor que guia a gente. Amém. Aí lembra, não sei se vocês vão lembrar que nessa mensagem, o irmão do irmão Brana disse, Billy, sente-se. Aí a esposa dele olhou aí e disse assim, fulano, deixa ele. Amém. Ele falou que quando o anjo do Senhor vinha, o semblante dele ficava diferente. Amém. Então há uma diferença que então, para você ver, a igreja precisa até entender isso, irmãos. Não só nos pregadores, mas em cada um de nós. Claro, nós temos nossos momentos como companheirismo, nós brincamos, nós tudo. Mas em tudo a gente tem que entender, a gente tem os limites, a gente sabe sobre isso, a gente sabe que essa coluna de fogo está em todo mundo. E você percebe que quando ela chega, você vê quando o sobrenatural chega, tanto no pregador como na igreja, há uma diferença. Você vê que aquela pessoa, eu já vi pessoa assistindo nossos cultos e ela falou, vocês ficam diferentes. Amém. Quando está pregando, é mesmo. Um homem no culto ungido, quando ele sai dali, você pode ver o semblante da pessoa que está na unção, ela muda na hora. E tem hora que ele está pregando, ele não está na verdade, às vezes, somente pregando, ele chega a estar profetizando algo. Ele está falando algo, aí você vê, é o mesmo anjo do Senhor. E assim também a igreja é tomada. Você fica diferente. Algo vem, você fica diferente. Então, essa intimidade, a igreja precisa chegar a essa intimidade. Porque o irmão Brana fala que você vê que é algo tão íntimo que ele pede, ele fala com o irmão Brana para escrever uma carta. Vamos ver se a gente consegue resumir. Ele pede para o irmão Brana escrever uma carta para essas pessoas. Em outras palavras, ele pede ao irmão Brana para escrever uma carta inteiramente dele. Para o Hilton, para o Elias, para o irmão Oliveira, para José. Está na era de Pérgamo, não é? Pérgamo. Para Marilda. Peraí, pastor. Eu estou tentando fazer isso bem simples para você entender. Ele pede, escreve uma carta para eles. Amém. Aí, como é que é essa carta? Ele vai, para você ver que é o Espírito Santo, ele vai lá em Gênesis. Vem por Abraão, vem. Escreve essa carta para essas pessoas. Você está entre elas. Amém. Amém. Aí você vê o que ele fala. Olha só. Eles, vamos botar assim. O Hilton, eu estou botando nomes para a gente ficar mais familiarizado. O Hilton, a Sandra, o Júlio. Olha o que ele fala. Eles sabem o que eu quero que seja feita com a palavra. Amém. Eles têm o atino do Senhor, eles ficam calados. Que eu atuarei neles e através deles. Amém. Aquilo ali, irmão, é algo muito tremendo. E o mensageiro que faz parte dessa noiva estava escrevendo. Agora você pensa o diabo que tem ouvido aquilo e essa revelação que tem chegado, primeira coisa que ele vai chegar do lado do Hilton, do lado de cada um de vocês, ele vai falar assim, você já viu a sua natureza como que é? Você tem essas fraquezas, e se ele conseguir começar a te empurrar para longe disso, Deus não pode te usar. Porque você vai duvidar disso. É verdade. Mas se você deixar o Espírito Santo pegar para você, eles vêm cá. Gideão, vai nessa tua força. Aleluia. Glória. Você é um varão valoroso. Aleluia. Você faz parte de uma noiva. Se você, José, fica aqui, José. Fica aqui, Júlio. Fica aqui, mas José, teu pai, a tua esposa, outros mais estão esperando, fica aqui. Nós precisamos dessa posição, porque a voz de arcanjo tem que chamar ele. E não é a sua voz, é a minha voz. Mas é a minha voz que o chamará. Então você vê aqui, João fala aqui no versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Pátio por causa da palavra de Deus. Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vê, escreve em um livro e envia às 7 igrejas que está na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Igreja da Ásia não tinha nada a ver com a igreja gentia. Quem é esse povo? Um povo estranho, né? Um povo rebelde, um povo... Irmão Hilton pregou uma mensagem lá, né, sobre as descendências, os gentios, de onde vieram. Aqui, povo tudo estranho, nós estávamos entre eles. Era Laodiceia.
escreve carta para nós. Mas você acha que Deus está tentando convencer alguém entre nós para poder... Vou jogar vou lá no Rio, lá em Tomazinho, lá em outro lugar. Tem muitos peixes aí, tem, eu vou tentar pegar. Era um eleito, sim, irmão, mas com o tempo ele foi embora, aí perdeu. Meu irmão, se ele está escrevendo uma carta, ordenando, João escreve, é para alguém que ele conhece. Amém. Alguém que ele conhece, que esse alguém que ele conhece, vai através dessas revelações, conhecendo Deus, saber quem é. Quando eles souberem quem é, irmão. Aleluia, Vê se na sua casa, ou se na casa da sua mãe, mesmo você que já foi casado, você chega na casa da sua mãe, um filho chega na casa da mãe e do pai assim, mãe, estou com sede, posso beber água? Mãe, posso comer? Pelo contrário, o filho já chega assim, e o que tem hoje aqui e tudo mais, né? Eu lembro até do meu netinho, da minha mãe, né? Uma vez chegou lá, já foi abrindo os armários, aí não tinha, porque a minha mãe não tinha feito compra, aí pequenininha, e vovó tá pobre hoje, não tem nada. Vovó tá pobre, aí ela viu, né? Do que o biscoito que ele queria. Então, intimidade na casa do pai, irmão, intimidade no reino, só a esposa. Amém. Glória a Deus. Aí a igreja vai entender, aí o Espírito Santo começa a trazer você, as pregações vêm. Aí você fala, Senhor, então não foi uma causalidade nem para poder deixar parte da Bíblia bonita, que o Senhor deixou a história de Esther na Bíblia, né? De Tamar, de Ruth. Senhor, a Ruth veio de uma geração, olha lá atrás, do Moabita. Agora eu estou entendendo. O senhor estava só botando assim, ó, tipo aqui, aí tipo aqui, porque o senhor estava falando de uma aqui. Agora, se a sombra, já deixou você tão alegre, a sombra dessa mão, você disse, é a sombra de uma mão. É uma mão, porque eu estou vendo, não é um pássaro, não é uma jarra, é uma mão. E já me deixa satisfeito ver aquela mão. Aí vai chegando, e a sombra está mais nítida, vai chegando. Aí imagina quando chega a mão. Se elas foram sombra e foram tão poderosas, e a igreja agora? Amém. Quem é essa igreja agora? Desapareceu a sombra, chegou ela. Ele desvelou para ela, ele se escondeu, que ele sempre se esconde. Ele veio da eternidade, se escondeu atrás de uma coluna de fogo. Quando via Deus, era uma coluna de fogo, quando ele estava criando a terra. Aí ele veio para trás das peles de texugo, ele se escondeu em parte através dos profetas, ele se escondeu atrás de Cristo. E onde ele está escondido agora? Amém. Aí ele disse, eu vou me esconder em simplicidade, e ele se escondeu, e ele está atrás de peles humanas. Amém. Então, agora, quem ficou na terra agora? E ele deixou dentro do Éden de Satanás uma mulher poderosa, né? Amém. Amém, Jesus. Aí olha aqui, aí escreve a carta, aí diz assim, aqui ó, só para os irmãos verem, virei-me para ver quem falava comigo, e virando vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem. Então porque ele conhecia Jesus, Filho do Homem, semelhante. Aí botou, vestido até aos pés de um vestido comprido, cingido pelo peito com um cinto de ouro. Aí vai falando sobre sua cabeça e tal, mas aqui só o versículo 20, né? Pra gente terminar, ó. O mistério das 7 estrelas, que ele fala das estrelas que estavam na mão dele, né? Que ele viu que tinha 7 estrelas. O mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que ele viste são as 7 igrejas. Amém. Agora você viu que ele se importa, ele escreve a carta, isso está lá atrás, nós não éramos nem nascidos. E os irmãos que vieram durante as eras, e ele estava falando, agora você vê que o detalhe, que ele mesmo, que esses mensageiros e os pregadores, os ajusadores do mensageiro, e cada era, você vê que eles de si próprios, eles não suportariam. Você vê que Deus escreve para João, João é um judeu, João olha e escreve, João estava escrevendo o que ele colocou, as revelações no tempo futuro. Aí você vê que João vê que ele está no meio de 7 castiçais de ouro, e ele está com a sua mão estendida, e ele tem, você vê que as estrelas, as 7 estrelas, ele bota na mão dele, então na destra, no poder dele, quer dizer, todas essas estrelas sustentadas por ele. Olha essa noiva como é que entende isso, ele diz, estrela, irmão, por que esses mensageiros estão como estrela? Estrelas só aparecem à noite, porque é um tempo de escuridão. Amém. Então essas são luzes que estarão, mas observe bem, eles só têm luz porque eles estão indo aqui, ó. Eles têm luz que eles estão conectados à glória da Shekinah,
que é Deus. E os sacerdotes, para acender aquelas lâmpadas, desses candelabros, eles iam, acendiam do primeiro fogo, ia para o segundo e tal, eles pegavam dessa glória. Então, essa destra, essa mão direita, então está acendendo, aí ó, vamos botar assim, das 7, né, que acenderam, então a última luz, o mensageiro dessa era uma conectada a ele, né, é um mensageiro, está aparecendo à noite, então os que estão nessa mensagem, tem luz desse mensageiro também, que é de Cristo, e você vê que ele faz questão de dizer, eu estou no meio da igreja. Por isso que a igreja está tendo vida, porque ele está no meio da igreja. Se ele não tivesse, irmão, andando e durante essas 7 horas da igreja, duvido que a gente estaria aqui. É verdade. Pregando essa mensagem, se tivesse, estaria dentro da denominação, até pregando contra essa mensagem. É ele que tem nos sustentado. Tudo é ele. Então por isso, agora sim. Aí você, mas quem era ele? Ele estava lá no Jardim do Éden. O que ele está fazendo agora? Ele é a árvore da vida que você está se alimentando. Amém. Então, você vê o que ele está fazendo. Então, você diz o quê? Então, irmão, peraí. Você tem que entender o plano. É a revelação de Jesus Cristo. Agora alguns que estão partindo, eles estão aguardando. Fica nessa 6ª dimensão aqui, né? Porque ele está cuidando de outros que estão aqui. O mensageiro está aguardando também. E até que tudo seja concluído. Então, ele está nos trazendo de volta. Ele disse, agora nós estamos de volta, nós estamos em acesso. Porque ele já pagou o preço, que foi pregado ontem. Jesus não deixou nada devendo, ele veio. Amém. Porque quando eles comeram, tocaram no que não deveria tocar, a morte entrou, eles saíram do jardim. E Deus vale por sua palavra, então Deus disse, para que eles voltem, então sangue tem que ser derramado, alguém tem que morrer no lugar. Vão aceitar substituto, deu um cordeirinho para eles foram matando animais e tudo mais, até que o próprio Deus veio. Quando ele veio e morreu no seu lugar, então o juiz, né, que ia julgar, então tinha um juiz, uma pregação de honra. Amém. O juiz, olha nós, os condenados, eles não tem nem chance, a tua palavra. A gente já nasceu no mundo falando mentira, então a gente vai negar o quê? É só esperar a condenação mesmo, só ser fulminado mesmo, muito, né? Então aí o juiz, com a lei, né? Aí o jurado todo para nos acusar também não tem nem chance. Aí como é que a gente vai arrumar um advogado? Se tivesse alguém, não, peraí, dá um desconto. Aquele ali de uma família boazinha, não tinha. Mas talvez um bom advogado, tratando de um tribunal natural, você possa dar um alívio, mas você disse, mas eu sou culpado, né? Eu sou culpado. Aí esse juiz fez, o que ele fez? Para que nós voltássemos. Então ele não mandou, por isso que essa coisa de o filho de Deus mandou o seu filho. Isso é uma dispensação que Deus estava como filho. Então, porque se ele pega um filho, ele que determinou a lei, ele que botou a pena e tudo mais e tal, aí ele, filho, vai lá, morre por ele. Você diz, poxa, mas aí é fácil, você botou uma coisa dura e você mandou teu filho, né? Mas ele não. Ele mesmo tomou isso. Então ele é como juiz, então ele tem que cumprir a lei. Senão nós não temos vida eterna. E tudo bem. Então ele mudou, ele veio. Então de juiz, aí eu venho para advogado deles, mas para eu vir como advogado deles. E para poder, os jurados, para eles ficarem absolvidos, então eu tenho que pegar a pena da lei. Então, de juiz, ele foi lá, pegou o que exige a lei, viu? Porque ele disse, pai, se for possível, faça de mim esse cara, mas todavia faça a tua vontade. Aí ele pagou tudo ali, ele diz, veja que a Bíblia fala que ele disse assim, até a questão da enfermidade, ele fala, tomou sobre si. Você vê que Deus, agora ele foi bem analisado, que ele venceu o diabo como homem. A Bíblia diz que ele foi moído, olha, ele foi moído pela nossa transgressão, e a Bíblia diz que pela transgressão do seu povo foi ele atingido. Quando Deus vem atingir ele com o máximo para ele pagar tudo, atingiu, se ele não fosse apto, se ele não tivesse 100% apto, passando por ele, mataria nós todos. Mas a Bíblia diz que ele foi atingido. Quando ele foi atingido, bateu nele e ele pagou o preço. Por isso que ele disse que, Pai, a obra está consumada. Amém. Aí, nesse que ele morre no Calvário, ele morreu por nós. Amém, Senhor. Aí você pode sim, agora você pode. Por isso aí que o Gideão valoroso tem que aparecer. O diabo está te empurrando de contra isso. Não, você é só um crente da mensagem, você é só um pregador, você é só um pastor. Não, eu estou entendendo o plano. Eu fui chamado. Amém. Amém. Eu faço parte de uma noiva. Glória a Deus. Amém, Senhor. Eu faço parte de um corpo. Aleluia. Quando o seu corpo levantou da cama, veja, primeiro que acordou não foi sua cabeça? Ou seja, te despertou, você olhou, mas se a cabeça não dá o comando para se levantar, aí seu corpo se levantou. Se o cabeça ressuscitou, o corpo também vai. Aleluia. Glória a Deus.
A ressurreição já está em vocês, já está em nós. Então, a ressurreição já está em nós. A voz de arcanjo já está aqui. Está tudo aqui. E as coisas estão se desenrolando. Então, irmão, meia hora passa muito rápido. Mas, assim, a gente pode dar continuidade nesses assuntos aqui, né? Porque são assuntos que a gente precisa saber. Então, da sexta dimensão, pode haver uma permissão que veja aqui, Deus pode permitir, mas sabemos que da quinta dimensão, eu acredito que, pelo menos, o profeta fala que as mensagens ficam lembrando. E na questão do rico, ele fala até dos detalhes, lembra de 5 irmãos, e lembra que é a palavra que tiraria os irmãos de lá. Outra coisa, eles estão num corpo que também eles veem, eles falam, eles ouvem. Você vê que ao longe, o corpo dele físico estava sepultado no cemitério. Mas ao longe ele viu e o corpo que ele estava sentindo. Ele falou, estou atormentado nessa chama. Então eles pede para que Lázaro, ele viu que, viu, Lázaro também, viu, pede para que Lázaro vá lá e fale com ele, com um dos mortos. Aí um detalhe também que a gente podia entrar, que não dá tempo, né? Se voltar a esse assunto, que é importante, é bom esse assunto, né? Mas você vê que lá no Velho Testamento, uma feiticeira fez contato com Samuel. Feiticeira lá no tempo de Saul. Já leu isso na Bíblia? Então, no tempo de Samuel, no tempo de Saul, Samuel foi o grande profeta do Senhor. E Saul se rebelou contra o Senhor e tudo mais e tal. E depois Samuel partiu. E aí Saul, desesperado, que ia enfrentar uma guerra e tudo mais e tal. Deus não falava mais com ele, nem por Sônia, pelo Urim Tumim, nem pelos profetas. Não tinha ninguém para falar. Aí ele mesmo, que tinha combatido os feiticeiros, foi até uma feiticeira disfarçada. Aí foi até ela e disse, quero falar com alguém. Aí ela disse, como que é? Aí pagou, fez tudo. Aí ela fez um ritual lá e ela entrou em contato. Quando ela entrou em contato, ela falou que estava vendo deuses, porque ela era pagã, né? Aí ele disse, como que ele é? Ele disse, é assim, mago, está numa capa. Isso é Samuel. Aí ela entra em desespero, é a primeira pessoa que Saul estava disfarçando para matar ela. Ela disse, não, pode ficar tranquilo. Aí quando Samuel, você vê que era Samuel, que ele vem, ele fala, Saul, por que me incomodaste, descansa, né? Aí Saul disse, o senhor não me fala mais. Ó, eles ficaram conversando. Ele estava numa dimensão que ele conseguiu, como nós aqui fisicamente, e através de uma feiticeira, ela ia até Samuel ver e eles começaram a falar. Aí o senhor não me fala mais, Saul, eu preciso de... Aí Saul, de que me incomodaste? Aí ele fala, se o senhor não te falasse, se o senhor não te falou, eles conversam. Aí ele vai e profetiza, mesmo dentro desse período ele profetiza. Ele conseguiu contato. E Samuel já tinha morrido há tempo. Aí ele falou, amanhã tu e teu filho estará comigo pela tarde. Ele ia morrer na guerra. Aí ele voltou. E aconteceu mesmo. Saul entra na guerra, e quando entra na guerra ele morre. E os filhos dele também, eles vão para onde está Samuel. Aí fica a pergunta assim, mas ela conseguiu? Aí irmão Brana fala, não são todos feiticeiros, mas a feitiçaria mesmo que consegue entrar nesse lado, né? E fazer contato com os mortos. Só que não consegue mais com os santos, porque Samuel estava numa região chamada Paraíso. E o sangue de animais permitia ali. Aí ela conseguiu acessar. Mas Samuel não estava no lugar dos perdidos. Dentro da região tinha uma divisão ali, a parte dos salvos e dos perdidos. Então, até que quando Jesus chega ali, ele vai lá, pega a chave da mão do diabo, passa para o outro lado e traz os santos do Velho Testamento, aí leva para a sexta dimensão. Aleluia. Pastor, nesse assunto, uma vez eu preguei, o ministro ele ficou em dúvida. Uma mulher, ela morreu, ela era uma cristã. E essa mulher, o filho dela era cego, em Jacksonville. E ela voltou e falou para o filho dela, olha, você vai na rua tal, ali vai passar um profeta, ele vai vir a você, não sei se você viu essa mensagem, Maria de Fátima. Estou prestando atenção. Aí ela falou, deu todos os detalhes do irmão Breno. E falou assim, ele vai orar e você vai ser curado. O irmão Breno vinha no carro e de repente o Espírito Santo tocou nele e ele falou, para o carro. E esse rapaz estava com a esposa dele de bengala e ele falou para ela assim, ele está vindo? Ela falou assim, o carro parou. Aí os meninos falaram assim, você não pode atravessar. Lá é o lado onde ficava os negros, aquela calçada. Vocês leram essa mensagem? Amém, aleluia. Então, o irmão Breno saiu, os ministros ficaram desesperados e ela falando para ele, tá vindo ele.
E quando o irmão Brena chegou, botou a mão nos olhos dele, ele foi curado. Então eu quero dizer que sim, no caso, a pessoa ela pode vir e dar um recado como esse aí, o senhor pode até me cobrar essa mensagem que eu tenho que estar escrito, e aconteceu isso. Então Deus permitiu, Deus permite. Tem alguns casos que Deus permite. Até um caso que o irmão Brana fala sobre foi até sobre um rapaz que foi até o irmão Brana e ele teria que fazer uma cirurgia. E o profeta disse, você vai encontrar uma senhora de roupa cinza, e essa mulher é feiticeira, né? E ela vai te indicar um médico. É difícil de entender, né? É isso aí. Mas também aquela astróloga que eu vi o irmão Brana quando era nova. Eu tenho algo sobre você. Que há pessoas no mundo do espiritismo que conseguem ver mais coisas sobrenaturais do que a pessoa na igreja, que é muito bonito. Justamente, como já aconteceu. É que na verdade, irmão, o mundo sobrenatural, né? Isso aí, muita parte das coisas sobrenaturais, ou dos mundos, das dimensões, né? Deus, assim, não entrou em algumas partes, né? Mas você não pode duvidar, pôr um limite e dizer assim, não pode vir, né? Porque você vê que aconteceu isso aí, né? Mas o importante que a gente tem, assim, a parte que nos cabe, é ver isso aí, como o Espírito Santo está nos conduzindo, está nos levando. E esses assuntos a gente precisa saber. Aí você vai entender por que a palavra precisava ser aberta, coisas que precisam ser entendidas, né? E para você saber assim, aonde nós estamos, o que estamos pregando e ensinando. A gente pode estar pregando uma coisa correta e ensinando, mas tardando a igreja com relação ao momento. Se a igreja não for preparada para esse acontecimento agora, para o sobrenatural, como a igreja vai estar apta para entender? A igreja que você não vai para as revelações para ela. E ela às vezes já está dentro de um arrebatamento. Aí você vê, os santos estão para chegar. Não vai ser um espetáculo público, né? E os santos estão para chegar. Aí você já pensou, irmão? Se de repente um irmão fala assim, porque se eles vão chegar, eles vão ficar um espaço de tempo aqui. Então já pensou numa manhã como essa, assim, daqui a pouco alguns jovens entram aqui e tudo mais. Aí a gente nunca ouviu falar sobre isso. A gente está desesperado por uma porta e outra. Gente, o que está vendo? Então tem que familiarizar com o que está acontecendo. Primeiro, a mensagem que fala isso. E é a mensagem, a Bíblia vem falando primeiro, né? Paulo fala a ressurreição e da ressurreição, aí ele começa a dividir o espaço, né? Alarido, aí alarido, o tempo da mensagem, né? Aí vem a voz de arcanjo. Então essa mensagem está preparando, abre de mistério, a voz de arcanjo, quer dizer, a voz da ressurreição, a própria voz de Cristo, que vai chamar ele. E eles estão ansiosos, né? Estão ansiosos, que eles sabem disso tudo aí. E o Mombrana fala que eles estão esperando. Aí alguém até falou, mas como é que será, irmão? Aí o Mombrana fala assim, você pensa que na hora da ressurreição deles, os anjos vão lá na sepultura, abrir a sepultura, cavar com o pai e tudo mais, né? Bom, isso não tem nem mais corpos lá, né? Mas eles tomarão esses 16 elementos. Aí, mas o profeta diz que quando você os ver, né? Não levará muito tempo, seu corpo também será mudado. Né? Mas fique preparado, porque... Agora, olha, deixa eu só falar uma coisa. O pastor falou isso lá na reunião, né? Que eles têm sentido lá em Carnecica. Eu até falei com ele também, na reunião dele, de vez em quando. E irmãos parece que têm visto até mesmo, né? Presença como de pessoas, como se fossem esses santos, entendeu? A gente não sabe, a gente não pode, a gente tem que ter cuidado até falar essas coisas para que não haja uma crença. Porque já há pessoas crendo que os santos já ressuscitaram. Na verdade, a Bíblia diz a ressurreição primeiro. Tudo bem que tem um espaço. Você vê que nessa ressurreição, que eles são levados para a sexta dimensão, eles ressuscitam na sexta. E eles saem do sepulcro no domingo. Você pode ver que é na sexta, né? Jesus dá o brado na cruz, os sepulcros se abriram, muitos santos ressuscitaram. E na ressurreição deles sai com ele. Então, quer dizer, no brado na cruz aconteceu algo lá no paraíso. Mas eles ficaram, né, aguardando. Então, a gente não pode também, porque o profeta fala sobre isso. Mas deu a voz de arcanjo, aí eles despertaram, os sepulcros se abriram e eles ressuscitaram. Mas na sexta-feira não apareceu ninguém ali. Mas quando chegou no domingo, quando Jesus sai, aí Sara e Abraão entraram em Jerusalém. E foram até vistos por alguns. Quem é eles? Aí também eles perceberam. Estamos vendo, Sara. Aí eles foram embora. Amém. Foram embora, foram aguardar a gente. Amém? A gente vai ter que parar por causa disso. Mas a gente pode continuar. Depois, irmão, faz aí, coloca. José tinha uma pergunta. Pastor, Quem? sobre José.
Ah, José? Não, era mais ou menos, passou 10 já deu para 35. Espírito Santo te convenceu. O pastor mesmo, eu mesmo, os irmãos mesmo aqui, que tem um amigo conhecido que ele perdeu a salvação. Aí no caso, onde ele está agora, na quinta dimensão, né? Ele, né? A quinta dimensão, os perdidos lá, né? Eles estão vendo a gente, assim, igual aqui que eu tô aqui hoje, no caso, assim. Tipo assim. Não digo assim, vendo assim. Vendo assim, querendo assim, querendo voltar pra. Mas assim, não tá posso dizer que ele está vendo, mas que lembrando que você pregou, isso no pesadelo, assim, poxa, eu tive num culto, José me pregou, aí por que eu não aceitei? Por quê? Aí naquela é uma agonia, né? Você vê que é um pesadelo, você quer acordar logo, não consegue. Quero sair daqui, quer dizer, ele não consegue sair, né? E tem mais assuntos sobre isso, muito importante também, porque, irmão, não vão ser só salvos esses que vão arrebatar na primeira ressurreição e então daqui é um julgamento final. Então tem pessoas que estarão, porque todos nós não estamos na sexta, estamos abaixo do trono. Então tem divisão ali na sexta dimensão, porque tem gente guardada lá para o final, depois da última ressurreição, para ser salva, né? Isso é Deus que colocou, né? Tem a salvação comum, salvação dos que salvação de gente que nunca viu e vão chegar lá, né? Mas os nomes deles estão todos na Bíblia. Mas, pastor, também tem um problema aí, né? O profeta fala, aquele homem que ia tomar injeção, né? Que o médico ia dar, aí ele falou, não faça isso, porque ele tem que estar com a consciência tranquila, né? Mesmo sentindo dor, e ele tem que conversar, porque Deus dá a última chance quando você está perto de morrer. A gente não sabe se ele foi salvo ou não. Você não sabe se ele foi salvo, porque na última hora, sabe se ele se arrependeu na última hora? Tem essa parte, né? Se ele se arrependeu, Jesus estava chamando ele, né? O profeta fala sobre isso. E Jesus dá aquela chance da pessoa se arrepender, né? E aceitar Jesus, né? Porque ele escutou a palavra. Mas ele não estava preparado ainda. Ele não estava preparado ainda para esse caso, né? Dele aceitar, né? Ele não estava preparado. Mas quando vem a morte, você vai ter encontro com Deus. Então, ali, naquele último momento, você tem a chance de se arrepender isso, entendeu? E outra coisa sobre o sonho. Outra coisa sobre o sonho, né? Jesus fala sobre o sonho. O profeta também fala sobre o sonho, né? E que a gente profeta, os moços, né, correriam como. Não tem uma palavra aí que eu não sei se é Isaías. E os velhos, né? Os velhos, né? Correriam, né? Não se cansariam e tal. E haveria sonhos, né? Interpretação. Semana eu tive um sonho, no sábado e domingo, eu até falei, a Rita estava lá junto com a irmã, como é o nome dela? A irmã da Julieta, ela estava lá. Eu falei, eu sonhei com a tua irmã. Foi assim, o sonho foi assim, eu estava subindo numa casa assim, tal. Ela falou, e a casa da minha irmã? É lá mesmo a casa da minha irmã. Eu falei assim, foi assim, ó. Entrava, tinha uma porta assim, ela no alto, era uma porta assim, entrava lá no finalzinho, tinha uma outra porta. Aí quando eu liguei para a irmã dela, ela falou, como é que pode? Eu nunca vi a casa dela. Mas no sonho, houve essa revelação também, que ela falou, não, é a minha casa mesmo. E eu nunca vi essa cena, não sei. Deus tem, mas não podemos escrever não, né? Vamos cantar então? Vamos cantar aquele. Presta aí o cara aqui, vamos dar para cantar o Júlio. Aquele no grito da águia. Aí depois Amém. Aí o Espírito Santo converteu até ele. Essa é mais tarde, né? É mais tarde. Vamos ficar de pé para a gente cantar. Amém, aleluia. Amém. Os irmãos estão felizes? Amém. Amém. Glória a Deus. Foi uma palavra assim, rápida, né? Mas esses assuntos são importantes, né? Amém. Aquele ritmo é muito bom. Posso rápido, mas... Já posso ouvir o grito da águia. Aí vai ficar dó, ré menor e fá. Legal, tem gente. Após ouvir
Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, te damos graça pelo que você deu. Uma manhã abençoada, Senhor. Falando das coisas eternas de Deus, ó Pai. Que cada irmão, a fé dele se levante, Senhor. Porque isso não é, na verdade, uma ilusão, Pai, não é uma ficção, não é um sonho, é uma realidade. É o plano de Deus. É Deus no seu povo. São as revelações de Jesus Cristo. E em breve, Pai, como foi cantado, em breve, irmãos, estaremos cruzando esse rio. Veremos face a face nossos irmãos. Mas o prazer maior é te ver ali, Senhor. Senhor, continue conosco, Pai. Nos abençoando. Pai, leva-nos em paz para nossos lares ali. Amanhã, mais tarde, Pai, abençoa o culto, a reunião. Deus, mais uma vez, envia a palavra. Obrigado, Senhor. Como nós podemos falar, Deus, eu espero que todos, mas tem irmãos e irmãs aqui que vão no arrebatamento. O Espírito Santo tem sempre falado nesse local. Dá graça, meus irmãos. Vai dar saúde a cada um de nós. Sobretudo, como a tua serva já expressou aqui, Pai. Sela com o Espírito Santo, Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Continue conosco, Pai. Obrigado. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Um abraço, seu irmão. Amém.